Olá, estamos de volta aqui a mais um episódio do Conselho e Conselheiros. Este ano nós temos patrocinadores que nos apoiam a fazer essa gravação no estúdio super profissional, com edições e também, né, trazer os convidados aqui para a gente compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. O primeiro patrocinador que nós temos esse ano é a Verta, é uma empresa de governança e riscos digitais. Se você gostaria de entender com indicadores relevantes, com benchmark, como que está o teu ambiente digital e conseguir mitigar esses riscos de maneira adequada, sem assimetria de informação, conversa com a gente, conversa com a Verta, que com certeza a gente vai conseguir levar esses indicadores com a cara do conselho de uma maneira que os executivos possam tomar a melhor decisão. E também temos o apoio de quem, Glauco? Temos apoio da Bifish, que trabalha a questão da gestão do risco humano, para que você tenha uma visão clara de como que os seus colaboradores, como que as pessoas na sua empresa estão se comportando em relação aos riscos cibernéticos. O que que ela faz no dia a dia, quais são as políticas que elas não estão ferindo, não estão seguindo, na verdade, e que com isso você consiga tomar ações, direcionar treinamentos, direcionar a capacitação de uma forma mais assertiva e não ficar somente testando ela contra phishing, contra coisas mais banais ou dando treinamentos aleatórios que ninguém sabe nem o porquê. Então, se quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa abordagem focada em gestão de risco humano, nos procure, LinkedIn, pelo nosso site, estamos à disposição. Que bom, que bom. E tem uma pessoa aqui hoje que participou dessa nossa jornada, né? Nós participamos da jornada dela, né? E não só como uma professora, como uma executiva, trabalhou do lado de fornecedor, trabalhou no cliente e também é uma conselheira. De quem que a gente está falando, Eu Glauco? acho que é muito bacana, assim, né? Eu acho que ela trilhou o caminho de conseguir sentar numa cadeira de conselheira de uma grande empresa, talvez a primeira profissional de cibersegurança, nativa de cibersegurança, que conseguiu chegar nesse lugar, no Olimpo dos conselhos ali, em uma grande empresa, representando esse papel de independente numa instituição muito bacana. Andrea Tomé tem muitos e muitos anos que nos conhecemos, tivemos oportunidade de fazer várias coisas juntas, foi um profissional de muito destaque. Obrigado por ter aceito o nosso convite e bater esse papo com a gente. Sempre bom conversar entre profissionais de cibersegurança, mas agora ela com a cadeira de conselheira. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu estava esperando esse convite, Ah, estava meninos. ansiosa. Pioneirismo por pioneirismo, vocês foram pioneiros em representar o nosso setor com um bate-papo assim tão rico, né? Eu acho que todo profissional de cyber de longa data, eu tenho 32 anos de carreira, mas não precisa ter tudo isso. Já pensa em sentar em alguma cadeira mais consultiva no futuro, e eu acho que assim, vocês desbravaram esse caminho. Eu falei, bom, que momento eles vão me chamar, e agora eu tô aqui Ai, com todo prazer. a gente está muito feliz e acho que também os teus alunos devem se beneficiar de tudo isso, né? Porque na parte acadêmica, depois você vai falar um pouco dessa tua jornada, nós como alunos queremos pessoas, né, que estão atuando, que estão Compartilhem transformando. experiência, não é aula, é compartilhamento de Isso, eu vou lá e experiência. leio o livro ali, né? Tá tudo bem. É interessante, né, compartilhar a experiência de gestão, que eu acho que é uma coisa que precisa ser desbravada, né. Tem gente que acha que gestão é operação. Gestão é planeja, executa, monitora e melhora por completo e sem discussão. Não tem essa de que quem monitora é segunda e terceira linha de defesa, é gestão por completo. Aí olhar para a governança ainda em primeira linha de defesa, não tem essa de que governança é responsabilidade da governança corporativa. Eu tenho que ter ali a governança de operações, governança de TI, governança de segurança ainda em primeira linha. Deveria, dizem os livros. E aí poder levar essa visão para os alunos e ainda chegar a conseguir ter a experiência de falar, bom, como é que você vai conversar lá com o board, né? E acho que antes do board ainda tem algo que a gente precisa resolver, começar a falar direitinho ali com a alta diretoria, já fazendo um estágio ali para poder começar com esse discurso em trabalhar informações adequadamente com o board. Então, levar essa tônica toda para os alunos é bem interessante. Uma experiência boa, consegue agregar muito essa visão e agora recebendo as informações que nós, profissionais de segurança, levamos também do outro lado, né, acho É que é uma visão mágico, diferente, é assim, né. mágico, é A primeira vez que mágico. eu sentei num conselho que veio um CISO apresentar, eu fiquei olhando, falei: "Nossa, será que eu fui assim? Será que eu era assim? Será Este que eu sou eu esse sou eu ontem. ontem?", assim, é uma sensação até relativamente estranha, né. Mas você foi CISO, eu não. Eu atendi CISOs do mercado todo, em várias indústrias. Então foram 32 anos de jornada, assim, majoritariamente dedicados a consultorias, a grandes consultorias.
Eu passei ali por 6 anos empreendendo também como consultora. Jornada como cliente eu tive uma só em cerca de 1 ano, e agora jornada em comitês. Então eu consigo sentar num comitê e olhar a visão de conglomerado de mercado. E não A do CISO indústria tradicional que vai ficar olhando só para aquele ponto ali, né. exato, eu tive a sorte de passar por empresas que foram escolas, que me exigiam ali, estude a indústria do teu cliente antes de chegar na Que reunião. legal, a gente Então, fala de muito manhã isso. você vai para uma alimentícia, à tarde você vai para farma, no dia seguinte você vai para meio de pagamento, na semana seguinte vai para uma instituição financeira. E essa fluência de negócio, para mim, ela passou a ser um elemento essencial para as reuniões. Se você não entende do negócio, não tem como eu dizer que eu estou alinhando a segurança ao negócio. Eu venho trabalhando isso há algumas décadas já como linha de estudo principal. E quando que você chegou nessa transformação de posicionamento que só o técnico você viu que não ia te levar para onde você gostaria? Você começou não só a falar do negócio, mas levar os indicadores, né? Essa linguagem de vulnerabilidade, de ataque, que às vezes a gente leva de uma maneira que não é adequada, que não vai gerar essa empatia do outro lado. Como que foi essa transformação para você? Muito cedo a fórceps. É. Por quê? Eu tive uma carreira muito acelerada. Tive a sorte sempre com 4 anos de carreira, eu já liderava 50 pessoas numa grande consultoria. Então vinha primeiro desafio, eu nunca pisei ali e disse: "Não, não posso". Eu sempre me joguei e fui atrás do que precisava para assumir. Se você é um líder rápido, você está exposto a outros líderes muito rápido. Isso faz com que você se sinta, responsável por estudar mercado, estudar na verdade, o grande objetivo daquele cliente, porque a consultoria ela é ingrata, né, você entra, tem que entender tudo muito rápido, entregar algo útil e ir embora, às vezes você não vê aquilo sendo realizado. Então essa dinâmica toda me forçou, e ali em 2000, Nick, eu comecei minha carreira em 95, direto em cyber. Eu falo que eu sou programadora frustrada, eu não Você queria. se Eu formou falava: "Eu sou como auditora ciência da ciência da computação, computação, tá? eu sou auditora de TI", era TI e segurança, porque eu falava: "Nem sei o que é essa segurança", quando eu comecei a carreira. Eu achava que era uma coisa, assim, que ninguém entendia, e realmente ninguém entendia. E eu já comecei com cyber, Olha, uma você é um dos loucura. poucos também que começou com cyber, Eu não? comecei com cyber. Eu tive É. uma experiência curta como administrador de sistemas, mas eu fiquei pouquíssimo tempo nisso aí, já comecei a administrar sistemas olhando cyber. Olha só. Eu já herdei as brincadeiras de cyber que tinham por ali, então eu comecei em 99. Era GRC quando você atuava já ou não? Não, não, era tudo separado. Separado mesmo. Acho que governança nem se falava Nem muito, existia. risco, compliance, porque eu era empresa de auditoria, então compliance era o mais forte. E aí eu saí de uma empresa de auditoria e eu fui montar a área de consultoria de um grande fabricante de software, sua área de especialidade, que era tipo um unicórnio nos Estados Unidos, a Internet Security Systems, que foi comprada pela IBM. Eu fundei a consultoria deles e, assim, eu tinha um dream team, pessoas, assim, muito bem capacitadas Uma que baita tinham escola. vindo da Vibe. A maioria hoje é sócio de Big Four, Olha todos só. eles. E eu A tenho Módulo muito formou orgulho muitos A Módulo formou também. muita executivos, né, gente. E relevantes. ali em 2000, eu trabalhando para um fabricante de software majoritariamente ali ligado a scanners de rede, sistema operacional e banco de dados e detector de intrusos, Uhum. né? E aí eu olhava a consultoria e falava: "A consultoria não é só apertar botão", que aliás minha equipe odiava quando era Isso é um projeto implementação. só de Isso. implantação. A gente levava a consultoria como um combo, né, e vendia a hora em dólar, porque éramos americanos, digamos assim. Em 2000, eu tive a exposição, fui uma das primeiras pessoas ali super potencializada pelo meu líder na época, que era o Marcelo Bezerra. Eu não conheci. Marcelo Bezerra, ele é um ícone de mercado e me deu muito espaço, né, ele e o Leonardo Scuderi, os 2, assim, tipo: vai palestrar, vai fazer o que tem que fazer, vai para a mídia", isso em 2000, eu só tinha 5 anos de carreira. E ali eu precisava introduzir a visão de risco ao que a gente entregava, não só apertando o botão e instalando o software. Em 2000 eu percebi, estudando ali, para quem conhece hoje a ISO 27005, ela veio de um manual do BSI, que é DISC PD 3002, tá? Que era do BSI. Então eu numa empresa americana olhando norma britânica.
E estudando análise de risco, eu falei: "Gente, risco de tecnologia, se eu não for entender o risco de negócio, eu não entendo o Você não contexto". conecta também, Eu né? comecei a estudar ali, então há mais de 25 anos. Quase louca, porque eu era uma profissional de uma empresa de software. Tinha vindo de Big Four, ok, as Big Four me davam essa visão mais business, eu falei: "Bom, eu preciso encaixar esse business aqui", e é olhar um pouco mais para Enterprise Risk Management. Foi aí que virou a chave. Nesse processo, aí voltando para consultorias, quando eu saí da ISS, eu já comecei a trabalhar também com áreas correlatas. Entregava todos os domínios de cyber, mas olhava para a governança de TI, até porque majoritariamente as áreas de segurança respondiam para tecnologia. E tecnologia estava com aquele hype de assessorar o negócio, estar alinhado ao negócio, o ITGI vindo com as disciplinas de governança alinhada com o negócio. Então foi ali naquele momento que eu falei: "Só olhar estanque para uma categoria, eu não vou conseguir chegar onde eu quero". Legal. Então, puxa Tá, vida. uma baita jornada. E naquela época era muito, assim, mesmo eu era de banco naquela época, em banco não se tinha essa maturidade. Segurança não estava lá jogada dentro de tecnologia, era uma segurança muito tecnológica, pouco se falava sobre risco cibernético. Sim. Tudo era problema de TI. Uhum. Ninguém olhava com essa visão e mesmo quando vinha uma Big Four, vinha alguma empresa grande olhar isso aí, ainda era com um nível de profundidade, porque os profissionais não fizeram a capacitação, não estavam capacitados para isso. Eram Exato. ex-auditores que estavam ali olhando e que começaram a olhar também cyber. E aí não tinha essa preparação que nem você comentou de debruçar, de entender o negócio, e aí ficava um negócio muito. Você tem que ter um firewall, você tem que ter um antivírus, tem que ter um scanner de rede. Então virava uma auditoria focada em check compliance de tecnologia, né? E a gente acabou herdando um erro técnico de mercado, porque, assim, nesta época, os scanners avaliam, detectam vulnerabilidades. Então todo mundo, até hoje, muita gente que não evoluiu no conceito de risco, trata fraqueza como risco. E fraqueza é uma das variáveis, né. É é complicado, mas vem daí, porque falava: "Ah, eu tenho X mil vulnerabilidades de alto risco, então a vulnerabilidade é o risco". É, e não é, às vezes não. É muito comum hoje as pessoas É, confundirem a não vem o fraqueza não como contexto, né? causa, É. mas como consequência. Sem dúvida. E nessa jornada, assim, quando você estava prestando esse serviço, ajudando os clientes, eles sempre te abordavam para você ir para dentro da casa deles e continuar, trabalhando com eles? Era muito comum, né, as empresas do outro lado ali, a gente falou eu falo o Já outro fica lado aí, do já balcão. fica aí, Isso, tá é. por aí. As empresas chamarem para que você desse continuidade, mas eu tinha ali líderes que me diziam: "Olha, cuidado, aqui você tem visão 360, isso aqui é uma escola", né, tanto é que hoje quem me aborda para falar por onde eu começo, eu falo: "Vai para uma grande consultoria", que são grandes escolas. Eu nunca vi, assim, que se eu fosse naquele momento para o outro lado do balcão, eu teria a mesma velocidade de aprendizado e essa capilaridade toda que eu queria de conhecimento. Então, eu nunca tive disponível, e aí quando você tem uma relação forte com o seu cliente, Nick, ele não vai querer que você saia Com dali certeza. para ir para o lado dele, ele quer mais que você fique ali, porque ele precisa de um grande brasão, de uma chancela, de um relatório ali, que não é aquela coisa, um livro de 100 páginas que ele não E não é consegue interna, vem utilizar. com uma chancela. A gente, como CISO, a gente Exato. usou bastante isso, de falar, cara, para isso aqui, para subir para um conselho, para subir para o board, eu preciso do carimbo de alguém independente que o cara olhe e reconheça aquele logo. Sim. E isso faz muita diferença, assim, e entregar isso com qualidade e com a visão mais abrangente, é o que eu falei, é o papel do conselheiro. Tá ali fora, tá circulando em várias frentes, em vários lugares, para trazer um conhecimento específico para aquele ponto. É o papel de uma grande consultoria. Tem Sim. essa É a hora que mesma. você percebe que você estabeleceu um relacionamento de verdade, né, ele não está te convidando para ir lá trabalhar para ele, embaixo dele, você já trabalha para ele, e está conseguindo atingir o objetivo que é apoiá-lo Sem em dúvida. alguma coisa. Ninguém nunca me chamou dizendo: "A gente está ganhando, são várias oportunidades, vem me dar uma consultoria nas oportunidades", era sempre quando está perdendo, né, sempre em cima de fraquezas. E ajudar, assim, o profissional a virar o jogo sempre foi para mim mandatório, assim, algo que sempre me satisfez, por isso que eu continuei com essa jornada em ser consultoria. Certo. E de consultoria para conselheira,
qual momento que veio essa virada de chave ou essa vontade de começar a atuar Não em veio, conselho? não Não? estava no meu radar para o curto prazo. Eu estava num evento outro dia, um evento para mulheres, e tinha lá uma DPO de uma certa empresa. Para eu contar a história, eu não vou contar o nome. E aí eu falei: "Não, eu gosto de consultoria, ainda vamos quebrar pedra, ainda quero resolver muitos problemas". Ela: "Você tá louca? Olha o tempo de casa que você tem, o tempo de jornada, já tá na hora, você tem que ser conselheira". Quando a Caixa me chamou, a primeira pessoa para quem eu liguei foi para ela falando: "Então, você tinha razão, né, você tinha visto Foi algo você, que". foi você que me indicou? Eu não que você não ache que você não tenha bagagem para isso, que, pô, 32 anos, vocês têm bagagem, eu tenho bagagem, não é questão de tempo de janela, é uma questão mesmo de o que você está trabalhando em relação ao que você vê o mercado precisando. É o querer também, né. Digamos de passagem, a Caixa foi meio que uma pioneira em colocar, alguém em um lugar tão grande, com um skill mais técnico, para compor ali com pessoas que têm um skill enorme em finanças, em economia, em questões legais, né, que são assim, é esse o mix de conhecimentos entre eu e os meus pares. Mas eu achava que a gente ainda não tinha essa linha e continuo achando que o conselho de administração não é o nosso primeiro passo. Não. Aliás, eu não sei nem se Eu é o também Comitê, não acho que final. com seja o papel ali, assim, é um negócio muito conselheiro mais estratégico. consultivo, Exato. Sabe empresas onde assim, familiares, eu acho startup. eu acho que o papel de segurança, ele se faz necessário num conselho de administração de uma empresa de tecnologia. Sim, Empresa que sim, aí perfeito. ali eu acho que precisa ter um papel CIO e de CIO e CISO CISO fazem sentido. na Numa raiz. empresa que no business não é tecnologia, não é que ela não depende de tecnologia, mas o business não é tecnologia, eu também acho que a gente tem que rodar ali no comitê de riscos, no comitê de auditoria, no comitê de tecnologia. Eu Porque acho que é onde a são gente agrega mais. assessores do É, conselho de administração, né, o modelo de governança corporativa evoluiu. Primeiro só se tinha ali um conselho de administração e eu tinha um comitê fiscal, um comitê de auditoria e talvez um terceiro, um de pessoas. Aí já se evoluiu em algumas indústrias para eu ter um comitê também de sustentabilidade, relaciona o de riscos, se a gente olhar de décadas para cá, ele não é dos mais antigos, é. né. E E muita empresa não tem, muita empresa centraliza ali no COAUD, né, de auditoria, o exato. papel de olhar riscos da empresa como um Concilia todo. os 2 papéis. Então eu diria, Nick, que eu ainda estava no processo de formação Então para um essa é a sua primeira futuro. cadeira como É a conselheira? minha primeira cadeira Que como incrível, né? conselheira, tirando o conselho da UOMSE, né, que é a Latam Women in Cybersecurity, Que é onde eu uma iniciativa subi da incrível. liderança para olhar ótica conselho, porque, assim, a gente está em Latam com mulheres de mais de 40 países, então precisava de uma ótica um pouco diferente. E ali eu não estava procurando para este momento e achava que talvez a gente fosse demorar como time de cyber global para sentar em conselho, porque acho que erroneamente a gente olhava. E aí também tinha um outro processo, né? Os profissionais de tecnologia sentaram em conselho mais rápido. Os Mas eu acho que não CTOs. é mais rápido, eles são mais antigos que a gente. Isso, mas assim, de uns 15 anos para cá, eu venho recebendo demandas de CTOs que estão em conselho dizendo: "Querida, como você vê esta tendência em cyber?". Então eu falei: "Pô, esses caras já sentaram e já estão respondendo por Pelo cyber assunto, porque em teoria cyber de foi alguma deles de algum jeito, forma". eles estão Então eu diria: "Por que que eu vou ter pressa? Eu vou continuar aqui com a minha jornada e vou fazer uma preparação", talvez eu não diria que era um futuro tão longínquo, mas para um médio prazo. E aí o que aconteceu foi que a Caixa, procurando alguém com este perfil, queria alguém que tivesse a visão não só de Qual que era o riscos. perfil que estava definido É lá? Qual que era interessante, esse? não era risco de cyber, né. Hoje eu tenho que olhar para a cadeira de riscos de cyber, tecnologia e inovação, os 3. Mas, eles queriam alguém que olhasse também para Enterprise Risk Management, e aí entra a minha sacada de 25 anos atrás. Eu adoro a visão do World Economic Forum, aquele grande universo onde ele coloca a cadeia de correlação de riscos, porque é o que eu estudei a minha vida inteira, onde um risco chama o outro, né? Um risco operacional, muitas vezes, ele é o driver de um risco estratégico. Toda categoria de risco chama um risco financeiro, e assim vai. E acabei numa demanda ali da própria Caixa, participando de uma capacitação para líderes, e a secretária-geral me encontrou e falou: "Ó, o skill
que a gente precisa é esse, mas vamos entrar aqui no processo e ver. Gente, eu participei desta capacitação dia 24 de setembro, dia 22 de De outubro, 25? dia 22 de outubro eu Isso é estava recente. tomando posse nesta cadeira. Então eles já estavam em busca de alguém com esse skill há um tempo. Eles chegaram até a colocar essa vaga no grupo do IBGC. Assim, com certeza. Eles colocaram e acho que Ninguém. não apareceu, porque era um negócio extremamente específico Sim. e que, pô, você olhava a somatória de conhecimentos que tinha que ter ali, Eu entendi não como era. uma aceleração histórica da minha carreira, né? E aceleração em liderança, aceleração em governança, aceleração em olhar para o mercado para várias indústrias, e agora uma aceleração que veio assim, foi muito bem-vinda, porque te tira daquela zona de Com conforto. Pô, eu entendo o certeza. mercado todo, agora eu tenho que entender um conglomerado, entender o que que é envolvido e fazer um bom trabalho E a você partir fez da a formação de expectativa. conselheira? Eu tenho que fazer até o final desse ano. Então, assim, porque a E gente fala acelerei muito mais uma vez. A não minha vida tá toda foi assim, começa a trabalhar com a jornada até com norma, com ISO. Eu fui a primeira palestrante de 7799 no mercado. Quem promoveu a primeira turma de certificação no mercado. Mas Mas olha, eu já trabalhava com a norma há 3 anos, mas olha né. que legal, eles estavam buscando alguém com um perfil tão específico que eles abriram mão da certificação, porque Sim. quando eles soltaram no IBGC, era mandatório ter a certificação do IBGC. Não, eu já tive que assinar um termo lá com o compromisso Isso, de um é. timing Mas específico acho para que se o legal é que, certificar. assim, eles não encontraram e foram buscar em você e é o que a um gente fala papel para muito isso, né. aqui, né, para você ser conselheiro, você não precisa ter a formação, você tem que ter o conhecimento, a Conhecimento, a experiência, a formação vivência. pode vir depois. Tem que fazer, a gente não tá falando que não tem que fazer, Mas é né. que assim, se a gente olhar para o meu histórico de carreira, né, com essa questão de aceleração em gestão, eu já trabalhava a questão de segurança alinhada com o negócio há muitos anos. Então, para mim, não tinha projeto em que eu fosse lá só com framework técnico. Eu tinha, nas cadeiras por onde eu passei nas consultorias, esta ligação de segurança com o negócio, de alinhamento da estratégia de segurança com a estratégia do negócio. Então, para mim foi uma questão natural. Agora tem que ir lá só pegar a chancela bonitinha, Fazer a que não é prova é difícil, eu fácil. reprovei 3 vezes na prova, não tenho vergonha de falar. 3 É vezes. 3 vezes. aprendizado, deve saber Aprendizado. de todas as Agora respostas de agora eu cor. sei decoro bastante coisa, mas é um estudo E o bacana, mas calcanhar de Aquiles era finanças? Não. hum, era, né. Era, é. Eu Pra sou mim também é. contabilista, né, eu Então, você fiz tá Pois. contabilidade no curso técnico. Então, assim, não, eu não digo que isso abre muitas portas, porque hoje é questão de controladoria, gestão financeira, análise de balanço, é tudo muito aprofundado, né, e eu nunca exerci carreira como contadora, mas pelo menos os conceitos me ajudam. É, eu ajuda. paro no DRE, assim, quando pega um Também, balanço mais Pô, estruturado o ali, é DRE é uma desafiador. delícia, né, onde você sabe se teve lucro, prejuízo e onde é que está olhar os o. documentos anexos que são mais complexos nessa frente. E parte da nossa audiência aqui são CISOs também que estão buscando, né, conseguir se comunicar de maneira mais adequada. Que dicas você poderia dar para o CISO, assim, como conduzir essa conversa, a apresentação de resultado e algumas dicas do que não fazer também, que vai gerar essa desconexão, esse distanciamento? Eu acho que assim, um elemento primordial é a gente conseguir trabalhar a visão do que eu estou entregando, se é tecnologia, se é segurança, conectada à estratégia. E estratégia não é só reduzir despesa, aumentar a margem de lucro e aumentar a receita. Eu posso ter para uma indústria a estratégia de diversificação, como um conglomerado, internacionalização, posso ter diferenciação por inovação, como fez lá a Netflix, como a Blockbuster perdeu o mercado, como a BlackBerry perdeu o mercado porque não evoluiu com os smartphones. Então, entender a estratégia não é uma coisa que a gente foi educado para isso. Tá? Nas nossas formações é ciência da computação, poucas são as universidades que têm lá graduação para cyber especificamente, todo mundo começa em TI, a gente não Não, recebe essa não tem. injeção de ânimo, Nem no E entendeu? MBA. mesmo na graduação de cyber, é um negócio extremamente técnico, ninguém fala de negócio, Sim, fala de que tecnologia, de eu acho que segurança. já é um grande começo, porque eu vejo hoje todas as disciplinas de cyber muito desconectadas, trabalhando em silos já dentro de cyber, intra-cyber que dirá fora. Mas tá bom, trabalho ali a conexão, que seja uma área de GRC ou que seja GRC que não trabalha lá em matriz de risco ou proforma, aquele GRC que realmente ajuda o CISO a ter um dash de indicadores interessante.
eu diria que eu deveria começar a trabalhar essa governança aqui na gestão para ter uma pirâmide de indicadores. Eu vejo hoje indicadores muito operacionais. E eles acabam indo por osmose às reuniões de diretoria e para as reuniões de conselho. O mesmo dado, daquele Mesmo jeito. nada. Ele só sobe. Indicador operacional, né? A gente vê hoje questão de tempo de detecção e tempo de recuperação. Eu, como conselheira, com uma visão técnica, eu adoraria ver esses indicadores, mas os meus pares não vão ver valor nisso porque eles estão olhando números de milhões, bilhões, trilhões, dependendo da indústria, tá? E a conexão, né, dessa visão mais piramidal. Então, tem o indicador operacional, ele é essencial para que eu suba para uma visão mais tática, que eu vou levar ali para as reuniões de diretoria, para o CEO, e para a visão mais estratégica, que eu posso usar também nas reuniões de diretoria com o CEO e levar para o board, né? Levar ali para qualquer mecanismo de governança corporativa, que não é só o conselho de administração. Tem uma série de pautas intercomitês, tá? E que aí um se conecta com o outro. Então eu diria que primeiro olhar um pouco para esta questão piramidal ali, que a gente não vem trabalhando isso bem. Até nas reuniões eu ouço muitos CISOs falando: "Olha, eu não fui bem entendido, voltei sem orçamento". Você consegue ver os sintomas: "Voltei sem orçamento". Como volta sem orçamento em segurança hoje? Que loucura. "Ah, cortaram a metade, eu tive que cortar profissional". Aí você diz: "Não estou conseguindo levar o valor". Senão era para aumentarem numa se hoje é o mundo da resiliência operacional, que passa pela resiliência cibernética, que passa pela resiliência de processos e resiliência de tecnologia. Então não tem muito como fugir. Então a gente vê alguns sintomas de que não está conseguindo esse linguajar. Entender o piramidal, é legal olhar que já deveria ser um alvo de governança aqui, alinhar a estratégia de segurança com a do negócio, que parece algo velho e super fácil, ok, mas para isso eu preciso garantir 4 outros elementos. Saber a gestão é que eu estou indo para o caminho certo. Agora, saber a visão de governança é se eu estou efetivamente indo para o caminho que o negócio precisa. Sintomas, eu tenho 4 disciplinas a olhar aqui em governança ainda na primeira linha. Gestão de recursos, gestão do desempenho, gestão de riscos e demonstrar o valor que a TI ou a segurança entregam para o negócio, que é dificílimo. Então, os E meus não é ROI. clientes de consultoria falam: "Ah, as outras disciplinas eu estou fazendo super bem, essa de demonstrar valor me ajuda porque é um endomarketing". Eu falo: "Ó, não é só uma questão de marketing, de semântica, é uma questão de valor", né. E aí entra um pouco da minha passagem ali breve por um banco digital, onde eu fui construir uma estrutura de business security Que legal. para infiltrar pessoas no negócio, mas não era infiltrar tipo, o agente de segurança que fica ali para receber demandas. Eu fazia o cara descer e estudar a estratégia do negócio, o balance scorecard daquela área e voltar e montar um mapa por onde segurança poderia Que potencializar legal. ou atrapalhar algum objetivo daquela área. Tá? Isso aqui tudo ainda em gestão, Nick, em primeira linha de defesa. E a gente sabe que a gente ainda está longe dessa visão como mercado. Se eu trabalhar algumas questões, e não precisa estar perfeito, ainda aqui em primeira linha, puxa, definir o linguajar, cara, a gente tem pessoas hoje super bem qualificadas nessas posições, né? Ó, vê o calibre de vocês. Eu já passei por CISOs assim brilhantes. Vai ser tranquilamente compreensível à medida em que ele entender que não é só uma questão de semântica, tá? Eu não vou dizer que, ao invés de endpoint, é lá o asset, o ativo tecnológico que a pessoa que eu vou proteger. Não é só uma questão de semântica. É uma questão, eu falo sempre, né? Tem muita gente que fala traduzir segurança para o negócio. Eu não gosto da palavra tradução. Eu uso a palavra encapsulamento. Como é que eu coloco a segurança como parte do processo de negócio? E às vezes sem ter alguém infiltrado na área de negócio, como diz ali uma estrutura de BISO. É extremamente difícil, mas pô, se você alcançar 10, 15%, depois evolui para 20, você ganha um poder enquanto demonstração do resultado que você está entregando para o negócio que é impagável. Até porque, né, André, assim, são Impagável. pouquíssimas empresas que têm condições de ter estruturas de BISO. Sim.
Assim, a grande maioria ainda está lutando para conseguir ter a segurança mais Que a gente está tradicional. vinculando essa estrutura a pessoas e a recursos, É. e não ao mindset das pessoas que eu já tenho. Dá para construir uma estrutura de BISO. Eu tenho alunos hoje em pós de governança, risco e compliance corporativa, que é um cara de Red Team, de Blue Team, já procurando isso. Eu, ai, que Interessante. delícia! Que ótimo, é bem o que eu Você não precisa de gente, acredito. mas você precisa ter o papel, O o mindset. mindset, mas a gente ainda esbarra na questão de serem profissionais mais técnicos, como você falou, Sim, de ser sim. ainda CISOs serem pessoas mais técnicas, que acabam focando em outras coisas, aspectos mais tecnológicos, tecnologias, proteção, detecção, resposta, do que essa outra frente, que para eles talvez não seja tão fancy, tão legal de trabalhar, né. E aí, voltando direto para sua pergunta, cara, eu já vi excelentes práticas e péssimas práticas. Então, levar lá para o conselho de administração, que não está preocupado só com a estratégia, ele está preocupado com a perenidade de uma empresa. O quanto uma empresa ela vai ser resiliente e se manter no mercado de uma forma absoluta, de uma forma relevante Perpetuidade, por é. 30, 40, 50 anos. Certo? Isso não é restrição só para empresa familiar, né. Não é objetivo só de empresa familiar. A sustentabilidade do negócio é a tranquilidade do sócio, né, do acionista, enfim. Que é uma das Esse responsabilidades do conselheiro, né? esse cara está olhando lá para frente e a gente tem uma dificuldade de quantificação de risco e de projeção de riscos que é enorme. Tem muita gente que só documenta o risco daquilo que aconteceu. Isso não é gestão de riscos, é análise de causa, consequência com projeção, projeção de cenários. É chegar no conselho de administração respondendo perguntas com a funcionalidade de uma ferramenta, sem quantificação alguma, sem pelo menos eu sei que ROI é uma coisa que ficou assim, né, É, no mercado extremamente nunca deram para a gente um framework ou uma metodologia para a gente fazer isso bem, mas sem algum indício de retorno do investimento, mesmo que seja a tranquilidade dessas pessoas, sem nada de quantificação para gente que pensa em valores. É é um problema, talvez a gente vá perder a agenda se não trabalhar isso um tanto melhor. As excelentes práticas que eu vi em reuniões, né, em reporte, porque eu participei em diversos recortes. Como o CISO que não tinha lá um linguajar muito executivo e que como consultoria pedia: "Faz a apresentação você", eu: "Cara, tá bom, mas nós vamos fazer juntos para eu transferir o conhecimento". Já fui como assistente do CISO que mandou muito bem em reunião de conselho. E já ouvi também de conselheiros o seguinte, eu levo o panorama de riscos geral e falo: "O que que na próxima reunião agora você quer um recorte?". Já ouvi de conselheiro: "Não quero ver nada". Como não? Já ouvi isso. Então eu acho que os 2 lados também. Uma predisposição do conselho em entender que hoje o risco cibernético, ele não tem como ser ignorado e que a gente vai ter que encontrar um denominador comum para entender o CISO, nem que seja eu sentar o CISO e falar: "Amigo, não me traz mais isso, me traz Sim, aquilo", sim, sem dúvida. se né. você estabelecer um plano que seja entendível por todo mundo e que faça sentido, não tem por que você ficar buscando pauta para ir lá e fazer follow-up. É isso que eu Sim. assim, se o plano foi estabelecido, foi aprovado, atende os requisitos do negócio, e ele está em curso sem problemas, você vai lá fazer o quê? É isso aí. Você vai gastar o tempo do pessoal para falar assim: "Ó, É tá o que tudo eu digo, a joinha?" gente precisa tomar uma decisão. Se a gente vai se encontrar no conselho por um incidente que aconteceu e você me apresentando um plano de ação, ou se a gente vai trabalhar juntos de forma proativa, né. E aí alguns indicadores de que a gente está mandando bem é que aquilo tem recorrência. Pô, o Glauco apresentou o planejamento, agora o Glauco me mostra como é que está a evolução, né. O conselheiro pensa muito: "A gente tem habilidade de responder a um incidente, retomar a operação?". Resposta a incidentes está na mente do conselheiro. Já vi conselheiro perguntando sobre habilidade de forense, né, que Olha vai só, acontecer, mas assim, Se acontecer, o que a eh gente faz? como que a gente descobre de onde foi para não passar mais por isso? exercício de crise cibernético o pessoal tem feito, você tem Olha, visto? eu diria que assim, no setor financeiro é regulado que eu tenho teste de estresse financeiro, econômico, de mercado, de tecnologia, continuidade de negócio passou a ser hoje uma variável de resiliência, É obrigatório. né. Variável de resiliência, mas isso não é comum para todas as indústrias. E por que que eu estou frisando tanto no mercado como um todo?
Se eu estou atuando no mercado financeiro, eu devia só falar de mercado financeiro, Não, que é bem o maduro. problema é para todo mundo, né? Quem são os fornecedores do mercado financeiro? Quem são os clientes do mercado financeiro? É o mercado todo, Nick. É um Então a risco gente sistêmico, né? é um risco sistêmico, é uma cadeia onde hoje você vê um problema ali geopolítico, um conflito geopolítico de 2 países, isso impacta em preço, impacta em vários riscos financeiros e econômicos no mundo todo, né. Uma liderança mais drástica de um determinado país, políticas de impostos, isso interfere em todo mundo e tem análise de causa e consequência dos conselhos. O risco cibernético da mesma forma. Atrás de um conflito geopolítico, eu tenho um conflito cibernético naturalmente acontecendo. Atrás de uma crise financeira, também vem um conflito cibernético, mas a gente não está conseguindo traduzir isso, porque a gente está indo responder muito tecnicamente. Eu acho que hoje está faltando um pouco deste trabalho de base para a gente entender que governança começa na primeira linha de defesa. E começa com o analista, a governança não começa com o gestor ou só com Exato. o cara de governança, né? E vou fazer um apelo. Por favor. Coitados dos CISOs, gente. Eu vejo cada dash, cada volume de informações, né? Já participei de processos onde tem lá a preparação do CISO para a reunião do conselho. Coitado, gente. Chega lá, dado super técnico. Já ouvi de conselheiro em outras passagens, tipo, ó, se for me trazer análise de maturidade, foca só no que é relevante para o acionista. E eu assim, É, eita, tô né? Levar machucado. análise de maturidade é importante, porque eu conheço as minhas fraquezas, conheço meus pontos fortes e oportunidades, mas como é que a gente está levando isso lá para o conselho? Né? Tá levando números, um NIST, um CMMI com uma régua de 1 a 5, o cara tá aí, 3 é bom? quanto isso custa? É, subimos de 3 para Não, tem que 3,5. subir tudo para 5, cara, você não me dá orçamento para isso, não é tudo que tem que ser E é uma das 5, conversas né? mais duras que eu tive em conselho foi quando eu falei que eu não ia subir a nota do NIST. Falei, a gente não vai subir, o nosso plano pro ano que vem é manter a nota. Que Nossa, já é eu um fui trabalho apedrejado. Mas gigantesco. você tinha viciado os caras em nicho, hein. Já, eles Então, para eles já vinham já numa estavam assim, vibe o nosso plano foi drivado em cima daquilo durante 2 anos. Quando eu falei assim, agora a gente já atingiu o nível de maturidade que nós, como executivos, entendemos que é necessário para a empresa. A gente não vai subir mais esse nível de maturidade. Aí a pergunta, mas você não vai subir porque eles não estão te dando dinheiro? Eu falei, não, não é, não, peraí, porque se eu falo que tá sim, faltando o recurso. CEO me mata, né? Falei, não é isso, é porque eu acho que subir esse número, na nossa visão, subir esse É número insustentável às assim, vezes. vai gastar muito mais dinheiro do que a gente precisa. A gente vai continuar investindo em melhorar a resiliência da empresa, em melhorar os processos, em fazer com que tudo esteja realmente no 3,5 que nem a gente está falando aqui. Porque hoje a gente Sim. está com 80%. Eu prefiro ter 90% no 3,5 do que ter nota 4 e continuar razoável ali gastando 5 vezes mais dinheiro. E uma coisa que eu tenho responsabilidade de explicar, né, porque assim, se eu estou fazendo a encomenda como conselheiro, eu tenho que saber como é que se faz. Então, como é que faz esse negócio de alinhar com o negócio? Por onde cyber e tecnologia entram? Você tem uma estratégia claramente definida. Essa estratégia é definida ali, com vários drivers, e você traduz essa estratégia em diversas ações para atingir os elementos estratégicos. Até aí, tudo bem. Define lá um balance scorecard com vários indicadores para atingir aquela estratégia. Uma estratégia depende do quê? De vários processos. Esses processos têm uma importância para o negócio e uma cadeia de dependência, certo? Eu sou de uma escola em que eu olhava e falava: "Tá, me mostra, deixa eu falar com a sua área de processos, que eu quero ver a sua cadeia de valor, como é que os processos se interrelacionam, quais são os mais importantes", coisa que a gente tinha que fazer para montar um Business Impact Analysis. Deveria. Deveria saber a cadeia de dependência, porque senão eu não vou subir a infra necessária para ter um sistema no ar com um RTO ali, com um RTO Qual drástico sistema de volta meia hora. primeiro? Qual sistema tem que voltar primeiro? Exatamente. Então, tá bom, desmembrou a estratégia, sabe quais são os processos core? Aqueles processos core, a minha tomada de decisão baseada em risco deveria estar direcionada a eles. Então, assim, eu não deveria fazer lista de layoffs sem considerar o risco das pessoas que eu vou perder. Eu não deveria cortar projetos de um orçamento com base no projeto mais maravilhoso que eu quero fazer como profissional, que é implantar uma ferramenta da NASA. Eu deveria olhar o que que é recurso prioritário para aqueles processos de negócio que são necessários.
E aí caiu no processo? É simples, eu tenho o processo que atende o cliente, que são os primários, tem os de back-office, em geral, e tem os de gestão. Governança está ali, gestão, indicadores, está tudo ali. Tenho 3 grandes linhas de processo. Processo depende do quê? Do que a gente conhece bem: pessoas, tecnologia e uma estrutura de regras a serem seguidas. Entra, processa e dá um output. Isso tudo, ó, como profissional de segurança, certo? Algumas empresas têm isso bem estruturado, só ir lá conversar com os meus Já amigos, vão vou te dar lá as na área que respostas. tem a estratégia, a definição de valor, e aí entra a parte financeira que a gente não domina muito bem. Pô, eu tenho experts em área financeira. Aí eu falo, o pessoal fala assim: "Eu não consigo quantificar risco de cyber". Cara, você é de uma seguradora. Uma Você tem baita área de gente risco ali. expert em quantificar risco para calcular valor de apólice. Tá maluco? Vai beber da Não vai fonte. reinventar a roda, usa a mesma linguagem de risco que já Isso! tem, Então né. conversar com os especialistas, entender com finanças o que é dinheiro naquela empresa. Quanto, aí é o que eu traduzo tecnicamente em materialidade. Quanto as consultorias usam essa variável para saber que contas contábeis elas vão auditar extensamente a partir daquele número. Para a gente, esse número deveria fazer parte do dia a dia. Puxa, se essa estratégia tem tanto de receita, me traz tanto de retorno e depende desses processos, são os que eu mais tenho que manter seguros, certo? E aí entra um temperozinho, uma variávelzinha hoje, que é a experiência do cliente. Ah, super importante. Quando a gente não pensa no negócio, a gente trata o cliente como hacker, fraudador e golpista. Trava, coloca 500 senhas, coloca ali toda uma questão que é a experiência do usuário. Para bloquear 0.001, os outros É o Kate 99.999 Wallace. vão ter que ir de joelho até a Aparecida para conseguir fazer Em uma uma transação análise bancária. de causa e consequência, você não vê a redução do índice de fraude com aquele montão de controles que você colocou, porque às vezes a gente não olha a causa raiz. Eu acho que o mercado em geral está olhando muito pouco para a causa raiz, está respondendo a incidente, é incidente, eu não estou falando de segurança. É incidente, problema, crise, desastre, em qualquer área, em processo, em tecnologia. Aconteceu, colocou no ar, respondeu, ufa, agora vamos para o próximo. Não, análise de causa raiz, ela é essencial para eu não perder dinheiro. E isso tudo eu estou fazendo só análise business. Poxa, se de um processo de negócio eu conseguir visualizar onde ele depende de tecnologia, onde o cliente usa a tecnologia, aonde a tecnologia é driver para aquela indústria, porque não são todas. Aliás, eu acho que todas hoje têm alguma cadeia de dependência, ela é menos intensa em algumas indústrias, mais intensa nas outras. Pô, chegou em tecnologia, caiu em asset. Chegou em pessoas, caiu em asset. Ou para quem é da escola IT, o itens de configuração. Pô, trazer isso para cyber e TI fica fácil, Sim. né? Definir as prioridades, mas com toda essa visibilidade e a gente querendo sair de framework e análises de maturidades para efetivamente entender o negócio. Ver risco de negócio, né? Quando você olha o processo e as melhores conversas que eu tive que deram resultados nesse sentido foi quando a gente debruçou em cima de processos de negócio e eu consegui mostrar para os executivos qual que era o real impacto e se ele acontecesse, vamos falar de probabilidade que é uma outra Mas faz parte. faz parte, mas não era nem Não questão é da probabilidade fala estatística, assim, não pode é, ser mas qual a probabilidade de acontecer? qualificável, Cara, é 0,1%. Mas se acontecer, não, se acontecer, drástico. Pandemia. o buraco é desse tamanho, a gente vai demorar tanto tempo pra voltar a operar, o cara fala assim: Isso é encapsular. "Pode parar". Isso não é É. traduzir, isso é encapsular. O Você cara falou o cara pegou o o cara falou assim: negócio. esse é o número, a gente abre falência, porque eu tenho um contrato de exclusividade com fulano, com ciclano, com beltrano, com lucro cessante, que eu não vou conseguir pagar essa conta. Então, assim, dá um jeito de, se acontecer esse negócio, a gente reduzir esse tempo drasticamente. E aí você consegue ter uma conversa mais saudável. Até que, o que a gente falou de segurança? Nada. É ransomware, nada, assim, cara, é uma A gente indisponibilidade. acha, aí eu vou falar de mercado como profissionais de segurança, que o negócio tem que me entender. É, não, o Quando na negócio tem que aprender de verdade eu cyber. tenho que sair da zona de conforto e a gente ensina, você é especialista nisso, mas você sabe que você tem espaço no mercado e é relevante com a Bifish, porque o mercado vinha trabalhando. Eu vou conscientizar pessoas com ciclo de palestra e teste de phishing. Isso não conscientiza, isso não me encapsula, aliás, nem me ajuda a traduzir, né? Nem que seja, eu tô com a teoria de tradução de cyber para o negócio. A gente meio que viciou nessas duas ferramentas como histórico,
Quando eu preciso tirar o cara da zona de ódio, chegou algo novo, odeio, não vou fazer. Poxa, numa curva ali, ó, até que não é tão ruim. Puxa, até que isso também tá me É beneficiando. Ó, o legal, cara né? tá subindo até ele chegar na consciência, Entendi o certo? porquê. Eu é que não quero ser a causa raiz aí desse incidente de Isso aí. segurança, então é melhor a gente fazer isso, certo? E ele se envolver, é encapsulado, não é traduzido. Então, eu acho que essas coisas ainda não estão bem resolvidas no mercado. Tem muito Nossa, espaço, que Nick. maravilha. Uma aula, não? Mais uma. Ah, Torcemos uma professora? que nos Como não teríamos uma Como aula? não Ai, meu esperar Deus. algo diferente, né? A gente queria agradecer muito a sua presença aqui, agradecer de você ajudar o nosso mercado a evoluir, né? Ser essa referência para gente também e abrir muitas oportunidades para as mulheres, né? Seja com as mentorias, a iniciativa da ONCE, né? E ver você lá onde você está hoje, que tem muitas coisas para acontecer. Tenho certeza que muitas pessoas vão se espelhar na sua jornada. E a gente queria aqui, pelo podcast, deixar uma lembrancinha para você, Obrigada. para sempre você tomar o café da manhã, lembrar da Ah, com gente certeza eu e vou da lembrar tua dessa experiência. responsabilidade para continuar levando esse tema de cibersegurança para os conselhos, comitês que você passar com essa maestria, né, de traduzir para negócio, Vou risco. tomar meus cafés me lembrando desse momento, porque Isso, eu acho que muito a bom. aula é sempre mútua, né? O que eu entrego é o que vocês tiram de mim. Ai, Então, que assim, bom. perguntas interessantes, pautas relevantes, eu acho que é isso que faz valer a pena. Muito bom. Obrigado. André, obrigado por ter aceito o convite. Para sempre um prazer falar contigo e espero que você Igualmente. continue sendo essa referência e ajudando todo mundo com o ONCE, com o seu trabalho e falando como você sempre fez, que eu acho que é isso que as pessoas precisam, de mais gente falando do assunto e gente com bagagem, com conhecimento falando. Muito bom. Tenho certeza que você gostou desse episódio. Que conteúdo incrível. Então dê um like, habilite o sininho para você receber esse conteúdo em primeira mão. Deixe seu comentário para a gente continuar esse debate no mundo digital e compartilhe para que esse conteúdo chegue até mais pessoas, tá bom? Conto com o apoio de vocês e até o próximo episódio.